Meus amigos, aqui no meu canal, meus vídeos são poucos acessados, mas eu leio todos os comentários que são postados aqui nos meus vídeos. E o interessante é que os comentários, através dos comentários, eu consigo dividir as pessoas, eu consigo distinguir a classe de pessoas que ouvem a mensagem que nós pregamos aqui. E a palavra de Deus, ela classifica as pessoas. Por exemplo, aqui em 1 Coríntios 1:22, diz assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. O que é o judeu na palavra de Deus? O judeu representa toda a classe religiosa, toda a classe que engloba a religião, né? E a palavra de Deus fala que esse tipo de classe de pessoas, de judeu, eles gostam de sinais, prodígios. E eu tenho encontrado aqui. Às vezes eu vejo um pastor, um judeu religioso, mas você não tem poder, não tem manifestação, não tem sinal, não tem maravilha. Igual eu encontrei muito durante a minha caminhada, quando eu andei por esse país afora, eu via muito judeu querendo sinal. Fiz um programa de rádio, e aí um pastor, né, que está classificado nessa parte do judeu, ele disse: mas ele prega muito bonito, mas não tem os sinais e maravilha, né? Então, todo judeu, ele representa todos os religiosos que estamos vendo no nosso dia a dia. Mas também tem os gregos, que eu encontro muito por aqui. O grego busca sabedoria, a sabedoria deles. E eu vejo aqui eles com aquelas ideias, né? As ideias, palavras bem ordenadas, um linguajar muito bem refinado. Então eles buscam sabedoria. E aí eles falam para nós assim: o seu raciocínio é muito fraco, o seu raciocínio não convence. É verdade. Porque quem convence, a palavra de Deus fala, quem convence é o Espírito Santo de Deus. E o interessante é que o apóstolo Paulo, que foi um homem dos apóstolos mais culto, foi o que mais, ele tinha uma vasta cultura deste mundo, era um homem, estudou muito, falava várias línguas, estudou lá junto com os fariseus, né, que era uma seita muito rigorosa. Ele era um homem de grande cultura. E ele, depois que ele se converteu, ele falou que isso aí era lixo para ele. Porque para entrar no reino de Deus, você tem que deixar toda a sabedoria mundana do mundo para trás. Por isso que a palavra de Deus fala que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para aqueles que estão se perdendo. O próprio Senhor Jesus disse que ele veio para os simples, né? Ele escondeu essas coisas dos sábios e poderosos e revelou aqueles 12 apóstolos lá que não tinham cultura nenhuma. E eu quero fazer uma leitura aqui no livro de livro de Marcos, no capítulo 4, que é muito interessante. Foi Jesus que estava ensinando junto ao mar e serve para nós hoje. É Marcos capítulo 4 e o versículo 11. Diz assim: e ele disse-lhes: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vejam e não percebam, e, ouvindo, ouçam e não entendem, para que não se convertam e lhes seja perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? E aí Jesus estava contando uma parábola. E às vezes a linguagem bíblica aqui, para os gregos, né, que pessoas escrevem no meu canal, que eu distingo ele como fazendo parte dessa classe, querendo entender pela própria sabedoria deles, não vai conseguir entender. E eu vejo os judeus também querendo sinais, buscam sinais, maravilhas, prodígios.
essas duas classes de pessoas são enganadas pelo próprio desejo deles de querer o grego, o judeu, por querer sinal, por isso que tem os falsos profetas que fazem sinal e enganam eles, e tem os gregos, que aparece alguém com uma eloquência, com um pensamento muito bem engendrado, e engana eles também. Então, eu pergunto para você, você é judeu ou você é grego? Numa dessas classes você está. Mas existe uma outra classe, que são das pessoas simples de espírito, mansas, humildes. O reino de Deus é apresentado a eles. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele prega, o evangelho. Os judeus pedem sinais. O grego busca sabedoria, mas ele prega o evangelho, que é loucura para os judeus e loucura também para os gregos. Eu gostaria que com esse pequeno vídeo você parasse um pouco para pensar e percebesse se você é grego, se você é judeu, se você é um religioso ou você prefere sabedoria, porque o grego quer que as pessoas falam bem. O apóstolo Paulo mesmo diz, olha, eu não venho com eloquência de palavra, mas eu venho com as simplicidades do evangelho. Eu gostaria que com esse pequeno vídeo você pensasse nisso.